Embaixadores de Sião, nos dias 13 e 14 de junho, na Igreja Congregacional do Calvário, em Campina Grande, pela ocasião do jubilamento do pastor João Bosco e 50 anos de Embaixadores de Sião na estrada. Que maravilha! Que alegria estarmos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 12 de junho, dia dos namorados, dia do enxadista e também o dia do Nacional do Correio Aéreo. Mas em especial, quero deixar um recadinho para os namorados. Muitos que, embora tenham já passado pela fase de namoro, transição, noivado e depois o casamento, se esquecem de que namorar deve existir sempre na vida de um casal. Nunca deixe de namorar. Mesmo que você esteja casado há 5, a 10, a 15, a 20, a 30 anos, você deve continuar cultivando esta chama acesa do amor. Até porque nós vamos conviver até que a morte nos separe. Então, namorar faz bem. Namorar é o motivo pelo qual o casal desfruta daqueles momentos de alegrias e também de tristezas quando se encontram em dificuldades. Não há casal perfeito, não há casamento perfeito, mas eu quero dizer para você, mesmo depois de casados, continuemos namorando ou enamorados. Celebre o Dia dos Namorados dando uma flor para sua esposa, trazendo, quem sabe, uma gravata para o seu esposo. É época em que você pode celebrar enviando um simples cartãozinho, uma mensagem, te amo. Isso está de bom tamanho, portanto, comemore e celebre o Dia dos Namorados, mesmo que você esteja casado ainda. E para aqueles que continuam alimentando essa esperança, este sonho se concretizar através do namoro, de noivado, não esqueça nunca de deixar este exemplo que estamos trazendo para você. Namorar faz bem a qualquer casal, estejam em fase de namoro, estejam em fase já de noivado e muito especialmente, principalmente depois de casados. Deixo esse recado pela passagem do Dia dos Namorados. Quero deixá-los agora com o conjunto Embaixadores de Sião. Mostra a grandeza que vem de tuas mãos.
outra vez. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus a todo instante. Sinto a necessidade de louvar-te, pois meus olhos se alegram nos teus feitos, meu Senhor. Nos passarinhos a cantar, nas águias sempre a voar. Jesus, tua ciência que vossa grandeza que vem de tuas mãos. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus a todo instante. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus a todo instante. Mas eu acredito na manifestação do Espírito. Se Ele quiser, Ele pode aqui nos tomar e a gente nem ir mais para casa, ficar aqui a noite todinha em vigília. Se Ele quiser, Ele faz isso. Se Ele quiser, vocês vão ter visões, sonhos, revelações. Se Ele quiser, vai ter curas extraordinárias, miraculosas. Se Ele quiser, Ele pode fazer até eu voltar a ser bebê. Se Ele quiser, Ele pode. Amém? Claro que Ele fez o universo, meu Deus do céu. Mas o fato é que o que esse texto aqui nos diz, Paulo reconhece: olha, os dons foram dados e vocês foram privilegiados com esses dons. É tanto que ele só trata de dons em Corinto. Mas o que estava acontecendo é que havia um autoengrandecimento e havia divisões. Havia pessoas que diziam assim: não, eu sou de fulano, porque fulano é espiritual. Olha só as manifestações do Espírito na vida dele. Esse aqui não, esse aqui é mais seco, está no deserto ainda, não quero não. Esse aqui é frio e tal. Estou dizendo a linguagem de hoje, parafraseando a ideia do passado. Então Paulo, ele valida a existência dos dons. Não vos falta nenhum dom. Mas ele reposiciona-os. Os dons, eles foram concedidos para confirmar o testemunho de Cristo. Então veja, os dons espirituais não servem para te fazer mais ou menos espiritual. Os dons espirituais servem para a confirmação da palavra. Para a confirmação da verdade do Evangelho. Então Deus vai usar os dons e a sua igreja em dons para confirmar a verdade. Olha só o versículo 7 na parte B. Esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dias de hoje, muitos preferem a experiência espiritual, deixa eu melhor dizer, a experiência pessoal e o misticismo subjetivo do que a verdade. É fato. É fato. Muitos preferem o misticismo subjetivo do que a verdade. E colocam isso acima. Eu me lembro quantas vezes eu fui levado a pensar assim. Muitas vezes
eu fui levado a pensar de que é o que eu sinto, não é o que a Bíblia diz. E por causa dessas coisas que nós sentimos, supostamente verdadeiras, caímos em erros doutrinários. E aqui nós precisamos entender que o que é necessário para o entendimento, nós já temos. Paulo diz, vocês foram enriquecidos no conhecimento, na palavra. Não é isso? Nós temos os dons. Ele deu dom à igreja. Amém? E aí, meus irmãos, momentos como esse, diante dessa carta, eu vejo a misericórdia de Deus, a graça de Deus, para nos chamar a atenção, para que a gente tenha o cuidado com esse enriquecimento, com essa posse de talento, com esse carisma, onde venha não provar a Cristo, mas venha ser usado para a soberba, para diferenciar um do outro, para ter divisão na igreja. Paulo nos avisa aqui de forma categórica: o enriquecimento intelectual, ou a posse de talento e carisma, não são provas de maturidade espiritual, se estiverem desligados de Deus. Se eles estiverem desassociados de Deus. Se o propósito não for Deus, não serve de nada. Veja, Paulo não nega a histeria da igreja. Paulo não nega que é possível que haja histeria. O que é histeria que quer dizer? Manifestações pseudas carismáticas que há na igreja, que a gente vê no meio da comunidade, e que a gente vê em comunidades que há abertura maior para isso, inclusive incentivam isso, mas necessariamente não quer dizer que é de Deus. Certa vez, eu estava em outra comunidade, não congregacional, graças a Deus por isso. Mas, quando você senta em determinadas comunidades, determinadas igrejas grandes, denominações grandes, você percebe, quer ver que você faça isso, você percebe que a liturgia toda do culto é voltada para dizer que aquela igreja tem Deus. Que é naquela igreja que o Espírito Santo manifesta diferente dos outros. E aí você percebe alguns erros bem imaturos acontecendo. Estava lá uma vez, e aí tinha outros convidados. De repente o pregador começou a usar de palavras persuasivas para que a pessoa viesse a se converter. Aí o interessante é que ele ficou até que uma pessoa veio. Quando veio, essa pessoa resolveu cair. E quando caiu, aí o pastor disse: não, é demônio, mas eu vou repreender, levantar. Está repreendido, levanta. E o cara não levantou. E a pessoa não levantou. O que acontece? O que estava acontecendo ali? Ele pensava que estava sendo usado. Houve uma circunstância que fez com que aquela pessoa caísse. Mas na hora de usar a autoridade, que ele estava dizendo que estava usando a autoridade, não aconteceu nada. Aí é você pegar Deus e colocar Deus Deus se equivocou. Eu não, quem se equivocou foi Deus. Entende? Aí você começa a pensar várias outras coisas. Paulo vai combater isso em Corinto. Provavelmente esse tipo de equívoco estava acontecendo na igreja e ele então vai combater. Porque essas coisas, ou esses exemplos, eu posso citar muitos outros exemplos. Quem não lembra da manifestação do riso, ou do dom do riso, da unção do riso, onde pessoas estão no culto e começa todo mundo a dar gargalhada e perde a noção, e perde o foco do culto, e começando todo mundo a gargalhar, correr, se manifestar como uma criança, de uma maneira infantil. Eu já vi, ultimamente, recentemente, porque hoje está no YouTube, fui ver, em motivo de pesquisa, eu não aguentei ver. A pessoa começava a embolar a língua, assim, falem, aí começava a embolar a língua, como se fosse aquilo natural. E você não entendia absolutamente nada. E eu botava a mão na cabeça assim, com vergonha do que estava acontecendo no vídeo, podendo pausar o vídeo, né? Então, é esse tipo de coisa, essas histerias que aconteciam em Corinto. Paulo foi avisado e ele escreve essa carta, não negando os dons, mas para dizer que estava sendo equivocado o uso deles.
quando Paulo argumenta isso, que os dons que devem ser utilizados é para a confirmação de Cristo, ele traz a perspectiva escatológica da esperança da igreja. A partir do versículo de número 8, ele vai dizer: o qual também vos confirmará até o fim, para serem irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o dom que a igreja recebe, ele serve para confirmar a verdade. Essa palavra para manifestação é a palavra apocalipse, revelação, desvendamento. E Paulo direciona então os olhos de Corinto, dos coríntios, que estavam excessivamente focados no materialismo, nas experiências equivocadas, imediatas, estavam focados no imediatismo. E aí Paulo vai dizer: nada disso prova que Deus está com você, nada disso confirma que Deus está nessa igreja. O que confirma que Deus está na igreja é justamente validar a confiança em Cristo para a esperança bendita da sua volta. Então, perceba que no início eu falei aqui que Paulo está o tempo todo tirando o foco do secular e colocando o foco no espiritual. Quando ele chega nessa conclusão aqui dessas ações de graças, ele mais uma vez confirma isso. Ele vai dizer que o mais importante é estar focado no espiritual, porque é ele, ou é esse foco, que vai levar a igreja a ser confirmada no dia de Cristo. É esse foco na espiritualidade verdadeira que confirma o crente se ele voltar e vai encontrar ele irrepreensível. Amém? Ou seja, irmãos, aplicando, definitivamente não é pela sua desenvoltura espiritual que confirma que você é salvo ou que Deus está com você. Definitivamente. Portanto, igreja, não entenda uma pessoa ser espiritual porque ele fala ou não em línguas. Não tenha uma pessoa espiritual ou não porque ele manifesta ou não um dom espiritual. Meus irmãos, eu tenho dito uma frase há muito tempo, desde que eu iniciei meu ministério: tem crente que não vai falar uma língua estranha e vai para o céu. Ou melhor, está no céu. Tem gente que não vai ver um milagre e nem vai operar milagre por ele, mas é crente, piedoso, de oração, de compaixão, de mansidão, de fruto do Espírito, e estará ouvindo a voz: vinde e bendito do meu Pai. Amém, meus irmãos? E eu digo, além do mais, existem igrejas que são acusadas de serem frias. Tem até um termo pejorativo, né? Sorveterianos, não é? Ou congelacionais. Mas eu admiro esses irmãos que não vê uma língua, não vê uma manifestação, mas creem, estão ali firme, crendo em Cristo Jesus. E talvez seja um dos maiores desafios da igreja contemporânea, seja o maior desafio da igreja pós-moderna, é continuar crendo sem ver a manifestação. É continuar crendo, irmãos, como eu estava pensando aqui antes de iniciar, que todos os dias nós estamos numa campanha de oração por um bebê de um rapaz que trabalha na Consciência Cristã de Minas Gerais. Esse bebê já está há 8 dias em UTI, fazendo exame, já foi entubado. E todos os dias a gente ora. E toda vez que a gente se encontra no Meet para orar, a gente entra numa sala virtual com outros pastores, a gente ora, a gente vê homens de Deus orando, mas tudo está no controle de Deus. O menino continua sendo tratado, amém? Mas alguém poderia dizer assim: mas rapaz, esses homens tudinhos, esses pastores todos orando, era para o menino já ter saído. Alguém vai dizer isso? Alguém vai dizer isso? Já era para ter acontecido um milagre. Que infelicidade esse pensamento. E louvado seja o nome do Senhor pela maturidade da Bíblia, que faz nos entender que, embora eu queira algo muito, e eu quero que aquele menino se levante daquele leito e vá para casa,
Mas a palavra final sempre é a do Senhor. Ele está fazendo alguma coisa, há um propósito em tudo isso. Eu me lembro que anteontem, quando a gente entrou, o pastor Eudes disse assim: rapaz, essas orações, esses 6 dias de orações, estão me fazendo muito bem. Pode ser o propósito de Deus. Utilizou algo, aconteceu algo numa família para beneficiar outra pessoa. Talvez seja. Entende, meus irmãos, que tem propósito? Amém? Em Corinto, os contratos comerciais necessitavam de fiadores e de confirmações legais firmes devido à volatilidade do mercado portuário. Paulo afirma que Cristo é o fiador legal dos crentes. É Ele quem os confirmará até o fim, garantindo que o tribunal divino, ou o dia do nosso Senhor, eles serão considerados irrepreensíveis, livres de qualquer acusação legal ou judicial. A gente sabe que nós frequentemente oscilamos perante as fraquezas e as quedas diárias. Esta verdade traz um alívio, penso, profundo, de que mesmo com os nossos vacilos, as nossas fraquezas, as nossas quedas diárias, mas quem nos garante é Cristo. E Deus nos encontrará irrepreensíveis, não por causa de nós, por causa de Cristo. Não pela nossa própria justiça, mas pela confirmação legal que o próprio Cristo opera em nós. No versículo 9, ele termina essas ações de graças dizendo: fiel é Deus, por quem foste chamado para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele encerra então com essa declaração. Que declaração? Fiel é Deus, por quem foste chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que declaração? Deus é fiel. Ele dá uma ênfase aqui robusta, não é? Inquestionável. O propósito do chamado divino é a comunhão, a participação, a partilha com o Filho. Veja, à luz dos problemas que Paulo tratará, incesto, divisão, embriaguez na ceia, litígio, o cenário de Corinto era de total infidelidade. Se a segurança da igreja dependesse dos coríntios, ela estaria extinta. Mas Paulo, ele levanta o olhar da comunidade acima do caos humano e foca no caráter imutável de Deus. Deus é fiel para cumprir o que começou, porque o seu chamado é irrevogável. A gente pode viver na desilusão, irmãos, porque as instituições falham, a ciência trouxe guerras, as relações são líquidas e infiéis. No meio deste vazio existencial, esse texto bíblico ergue-se como uma pedra bem firme. Existe alguém absolutamente fiel. Existe alguém absolutamente fiel. E o chamado de Deus não é para uma religiosidade institucional fria, mas para uma comunhão real, uma comunhão viva com a pessoa de Jesus Cristo e os irmãos. Isso é a realidade da igreja de Cristo. Cristo estabeleceu isso. A pergunta que se faz é: você quer ou não viver essa realidade? Que realidade, pastor? A realidade de ter comunhão com Cristo e com os irmãos. A realidade de ter a bendita esperança da sua volta. A realidade de que Ele pode apontar agora nos céus e nós estaremos salvos. Então é esse convite para viver essa realidade. É como se Paulo dissesse assim: eu vou tratar
caso a caso, e a gente vai ver isso ao longo da exposição desse texto. Mas nunca esqueça, Deus é fiel. Vocês são ricos em conhecimento. Vocês têm a graça de Deus. Vocês têm Cristo Jesus. Ele foi o nosso fiador, aleluia. Ele pagou o preço. Glorificado seja o nome do Senhor. Em meio a esse caos humano, em meio a esse caos de divisão, mas Deus permanece fiel, aleluia. E o cuidado de terminar aqui, irmãos, esse estudo de hoje, que eu tive, não é colocar uma lista de novas obrigações ou cobranças moralistas que a gente costuma fazer, não é? A gente costuma fazer cobranças moralistas, né? Uma lista de coisas, faça isso, faça isso, faça isso. Eu tive o cuidado de não terminar assim. Sabe por quê? Porque essa mensagem aqui não fala sobre legalismo, ela fala sobre graça. Essa mensagem aqui, ela fala, estava um caos a igreja, mas Deus estava no controle, agindo, aleluia, com os seus que estavam ali em dificuldade. Isso nos mostra, irmãos, também, que comunidades locais, por mais dificuldades que tenham, que apareçam, mas Deus permanece ali, falando, exortando, chamando, amando. Não busque a sua segurança em regras, ou num ouvinte meramente intelectual, que se perde em dúvidas intelectuais, ou em ouvintes emocionais, que chora hoje e cai amanhã, devido à estabilidade do seu coração. Vamos olhar para além das nossas fraquezas, vamos olhar para aquele que te chamou, vamos nos render a Ele hoje, não a uma estrutura religiosa fria, mas a essa maravilhosa comunhão com Jesus Cristo. A nossa segurança espiritual não depende da estabilidade do nosso desempenho, mas da imutável fidelidade da graça de Deus. Você não pode esquecer que amanhã, às 19 horas, você está cordialmente convidado com a sua família a vir participar do nosso jubilamento. São passados 50 anos, é uma geração. E aí nós vamos realizar um culto de ações de graça no sábado, lembrando que o culto terá início às 19 horas. Acesso ao estacionamento provisório ao lado de frente à igreja, você vai estar sendo orientado para estacionar o seu automóvel. Haverá uma equipe que estará trabalhando quanto à orientação do estacionamento. Pregará na ocasião o pastor Calvino da Igreja Presbiteriana e o louvor ministrado pelo conjunto Embaixadores de Sião. No domingo pela manhã, EBD, Escola Dominical, pregará o presbítero Carlos Bonina, de uma das nossas congregações no Alto Sertão, na cidade de Tavares. No domingo à noite, pela ocasião do encerramento, pregará o pastor Walter Vandilson, pastor da Igreja Congregacional em Dinamérica e vice-presidente da Aliança. Você não pode perder, portanto, compareça, vai ser uma festa bonita, eu conto com a sua presença, conto com a sua família ali, para que juntos possamos oferecer ações de graça. Não percam. Para aqueles que não sabem, eu tenho falado que a Igreja Congregacional não tem erro. Você chega ali no início do giradouro da Avenida Brasília, vai ter acesso logo ao estacionamento e você não pode perder, portanto. Conto com a sua participação. Desejo a todos um dia abençoado e nós vamos encerrar mais uma vez o programa ouvindo o conjunto Embaixadores de Sião. Sempre que eu leio a história de Cristo, todos eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho.
e olhar nos seus olhos, serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Bem bonito, todos. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um pouso limpinho. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura